Então, mestre do amanhecer, a hora do jaguar é a hora de todo o sempre ao Pai. Presta aí atenção. A hora de todo o sempre ao Pai. Todos os dias. A expressão do jaguar permanente, né? Aquele que sempre vem à casa do Pai, não é o que vem todo dia, não é o que está toda hora, né? É aquele que sempre vem. É aquele que é permanente. É. Você está na corrente, outros estão cuidando da sua vida lá fora. Você que veio ao templo hoje, você é a guarnição do Pai. Né? E o outro está cuidando da sua vida. Depois do que está cuidando da sua vida, vem também a guarnição do Pai. É a guarnição do dia. É o orixá do dia. É a decrescência do amanhecer. Os administradores estão administrando, todos, o presidente com a sua diretoria, com a sua madrinha, com seu padrinho, com seus trinos solitários Juremar e Iramar. São os mestres que podem ajudar o presidente a captar recursos, os turnos dos trabalhos, né? A assistência organizacional do templo. E o presidente, ele precisa estar atento com a áurea da cidade. Se a cidade tiver 3, 4 templos, todos os templos com a áurea da cidade. Né? E eles se confluindo, né? Se confluindo. O que é a confluência? É você reconhecer que lá naquela casa tem um filho de pai seta branca trabalhando e aqui também você. Né? Você, na sua fulgura, na chama branca da vida e do amor, você vai espelhando para a chegada do paciente, que é o nosso grande objetivo, é atingir o paciente. Quem é o paciente? O paciente do Vale do Amanhecer é aquele da última hora, seus negócios falharam, relacionamentos, família, saúde. Já passou nas religiões, já foi em tantos lugares, já fez o check-up e as dores não passam. Já pagou as contas, já vendeu propriedade e não passa. Né? Já fez tantas coisas boas, até o ponto de dizer que não vai ajudar mais ninguém, porque tanto que ajuda e só recebe paulada. Esse é o paciente que chega no Vale do Amanhecer. É o curioso. Paciente curioso. Os espíritas que vêm conhecer. Aqueles espíritas, às vezes, precisam ser recepcionados, porque ele não quer chegar lá no trono ainda, mas ele já tem uma curiosidade, ele é místico, ele é esotérico, às vezes ele é maçom, às vezes ele é Rosa Cruz, às vezes... O Pai Seta Branca diz assim, não tardará, filhos, notícias nas grandes imprensa, notícias que assinalarão que uma delegação de sábios vão aderir a novos conhecimentos que até então eram místicos e duvidosos. Essa delegação de sábios são os curiosos, né? São os pacientes que vêm chegar, que vêm pesquisar, são universitários. Por isso que eu venho reiterando, né? O palestrante de uma casa, né? Um mestre de recepção. Recepção é uma relações públicas. Né? Primeiro ele tem que estar com o seu uniforme alinhado. Né? Entende? Pelo menos basicamente. Por fora e por dentro. Né? Para poder atender em todos os níveis. Né? Porque o recepcionista precisa dominar bem
aquela parte dele ali. Ele precisa dominar, com silêncio, com harmonia, né? Preservando principalmente o ambiente doutrinário. O recepcionista precisa. Tá? O presidente da casa, ele é dinâmico. Ele é dinâmico com as regentes de falanges, ele é dinâmico com os orixás do dia. Tá? E o presidente da casa, ele é um complemento. Tá? Ele vibra com as aberturas. Tá? Ele valoriza o figurante, ele valoriza o coadjuvante, ele valoriza o comandante, presidente da casa. Ele precisa entender que aquele figurante é um paciente recém-chegado, que ele precisa ser bem coordenado, porque ele vai ocupar posições dentro da cabala. Né? Então ele precisa de instruções. Tá? Então, se tiver uma pessoa ali organizado, ele vai organizando os figurantes. Tá? Aquele figurante, de tanto ele ser organizado ali, chega uma hora que ele é coadjuvante. O coadjuvante ele já começa a ajudar o comandante a montar uma mesa, ele já senta ali ao lado para ouvir uma palestra. Se você quer preparar um palestrante, coloca o mestre ali do seu lado para ouvir sua palestra. Tá? Entendeu? Você está dando uma aula de iniciação. O presidente ele pode dar uma aula de iniciação, ele pode dar uma aula de elevação, menos a centúria, né? Os trinos resguardaram, que já tinha muita carga para o presidente. Né? Só que o instrutor de centúria, tá? Precisa saber chegar na casa para instruir a centúria. Tá? Senão ele vai colocar todo aquele povo contra o presidente. Isso não é salutar. Né? Então ele precisa transmitir o roteiro, explorar as respostas, tá? E observar as perguntas. O instrutor de centúria precisa saber discernir entre o que é e o que não é. Se ele estiver bem mediunizado com seu mentor, ele vai soltar as palavras certinhas. Quantas vezes tentaram pegar Jesus em contradição? Né? Mestre, de quem é esta face aqui? Que a moeda tinha a face de César. Né? Então, eles perguntaram a Jesus, mestre, é lícito cobrar impostos? Aí ele pegou a moeda e mostrou, de quem é esta face aqui? É César. É? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles estavam querendo pegar Jesus em contradição. Né? E outra contradição que eles tentaram pegar, mas aí foi difícil. Então, mestre, então mostre-nos o Pai. Aí não teve como Jesus, porque ele veio para trazer a verdade, né? Ele disse, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Aí pronto, eles enlouqueceram. Então mostre-nos o caminho. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Aí pronto. Ele é egoísta, ele é feiticeiro, ele é macumbeiro. Né? Ele é o caminho. E ali as pessoas, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Era um enigma que estava ali. É igual o doutrinador hoje, é um enigma na Terra. Tia Neiva é um enigma na Terra. É? Se vocês observarem, quando você começa a ouvir os áudios de nossa mãe, que aqueles mestres que estavam encarnados na época perto dela perderam muitas coisas. Perderam muitas coisas. E o que eles mais aproveitaram foi o que foi gravado. Né? E muitas coisas que foram ditas por ela, eles não gravaram. E esqueceram. Não conseguem lembrar para reproduzir. Tá? Uma vez, eu conversando com o ministro Neupo, tá? O ministro Neupo disse assim para mim, meu filho,
O que é feito com amor, o que é feito na força, meu filho, não tem amor. Mas o que é feito com amor, meu filho, tem força. Aí eu escrevi e guardei e passo para vocês. Ministro Neubo, né? Eu perguntei ao ministro Neubo, ministro, o que foi que aconteceu? Me tiraram fé, meu filho. O espírito da mentira, meu filho, pousou sobre eles. Não se preocupe, meu filho. Não se preocupe. Aí eu calei. Então existe na doutrina as purezas de motivo que eu tive, que eu tenho, que você terá, que você teve, né? Que se você for compartilhar, você precisa ter um embasamento ou uma pureza de motivo para compartilhar, como esta aqui agora, que é o ensinar. O ensinar para alvorecer, para você crescer espiritualmente, na sua renovação, tá? Na sua reforma íntima, no teu ajuste, no teu reajuste, no teu articum, tá? Temos dito aqui que a humildade, a tolerância e o amor é a relação. Deus, sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, é o equilíbrio. O equilíbrio é o amor. O olhar de Simiromba é o olho que tudo vê. O olhar de Simiromba é o olhar do amor. Né? Veja, quando o Pai Seta Branca surgiu para a tia Neiva, era um foco de luz. Era muita luz. E quando ele apareceu nos espanhóis, levantando essa seta imaculada, que ele apaziguou a guerra dos espanhóis, a humanidade não entendeu, e nem mesmo os mestres do amanhecer ainda não entenderam, pois chegou a hora de revelar. Ele não faria aquela guerra parar se ele não tivesse tanto amor. Mestres do amanhecer. Por isso que Deus não eliminou a guerra, mas o poder de uma cabala. Nós temos um dia especial agora, dia 27 de fevereiro. Preparai os vossos corações. Que o ministro Janarã, ministro Janatan, né, estejam unidos. E o ministro Johnson. Uma vez eu fiquei sabendo, né? Os ministros aí no Central, da força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Johnson, Janarã e Janatan. Ministros Reino Central. Força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Preparai os vossos corações. Dia 27 de fevereiro. Estrelas especiais. Ajeitai, mestres do amanhecer, as vossas armas. Alegrai os vossos corações. Preparai. Preparai. O planeta, as cidades, as instituições, os nossos governantes perderam o fiel da balança. O Senado não sabe mais o que fazer, a Câmara não sabe, o Congresso se perdeu, tá? O Judiciário perdido, tá? As Forças Armadas enclausuradas e as polícias se desdobrando. Agora está havendo desdobramento dos policiais. Tá?
e o desdobramento também da nação brasileira, da ordem e do progresso. O nosso Brasil, ele é tão importante para o planeta, até que um dia, vou dar minha cara a tapa aqui para vocês. Estou em pureza de motivo. Ninguém é obrigado a crer. Mas eu ouvi do astral. Eles disseram assim para mim: filho, quando você chegar em casa, filho, meu filho verifica lá o hino nacional brasileiro. O hino nacional, filho, você vai ler e você vai entender o que é o Brasil. Opa! Né? E também, filho, meu filho vai olhar os mantras do amanhecer, tá, filho? Os mantras, todos os mantras. A mensagem, filho, está nos mantras. Meu filho vai entender a doutrina pelos mantras, tá, meu filho? Tá bom, meu pai? Salve Deus. Meu filho, lá dentro da bandeira, o que está escrito lá? Ordem e progresso. E aquela estrelinha lá em cima, né, meu filho? Sabe Deus, é aquela estrelinha, né? Meu filho já sabe, né? Foi isso aí. Agora meu filho vai até a pira. Lá na pira, ali embaixo, na pira, né, meu filho? Tem aquela lua com a divisória lá, tá? Aquela metade lá, filho, não é o Brasil, meu filho. Brasil, meu filho, não é planeta Terra. Não, não. É a arca evangélica do planeta, meu filho. Salve Deus. Não é planeta Terra, não, meu filho. A arca evangélica. Todos que precisar entrar nessa nação, vai entrar. Você vê que a doutrina, ela veio para o Planalto Central. Você vê a Constituição de Brasília? Estava ali Juscelino, tia Neiva, caminhoneira, na construção de Brasília. Juscelino com uma missão de presidir, mas ele era espiritual. Tia Neiva trabalhando na construção, muitos mestres veteranos da doutrina lá também, tá? E o marco central. Você pode ver que a pedra fundamental, que é o centro do Brasil, está bem ali, no fundo do Vale do Amanhecer. Quando você chegar no Templo Mãe, você entrar no portão do Templo Mãe, você olha bem ao horizonte, lá na direção do Morro Salve Deus, dependendo do horário, você vê a pedra fundamental. Tá? Você vê a pedra. Então, o Vale do Amanhecer foi colocado certinho. Por isso ele é o reino central. Só que o reino central, mestre do amanhecer, foi atacado. Tá? Foi atacado. E os mestres saíram do Templo-Mãe, negando o Templo-Mãe, que é tudo que o lado negro queria. Tá? Derrubar o Templo-Mãe. O Templo-Mãe só não caiu até hoje por causa dos mestres das cabeças brancas. Tá? Meus respeitos com ternura aos mestres das cabeças brancas, que é aqueles que seguram a cabala, só que eles não podem esquecer das casas externas. E as casas que são os templos do amanhecer hoje não podem se desligar do templo-mãe. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas se já pudéssemos trazer o Conselho de Arcano para dentro do templo-mãe, para conversar com os ADMs do templo-mãe, nesse momento já seria um passo muito importante. Porque, como diz aquela premissa do pai, que Deus não elimina uma guerra, e sim o poder de uma cabala. E se nós não tivermos irmanados e emanados, nós não formamos a cabala. Pois nossa mãe só eliminou a Guerra das Malvinas por causa da unificação. Tá? Entendeu? Prestai atenção, mestres do amanhecer. Isso aqui é uma reflexão de quarto com a porta fechada. Tá? O quarto com a porta fechada
É a tua simbiose, aquela hora que você entra, que você tranca a porta, como estou aqui agora, né? Que você olha para você, que você olha para o seu coração, que você encontra no seu coração uma Ruanda, cada um preto velho, cada uma entidade dessa, que você entra em sintonia. Todo aparato, todo doutrinador tem a sintonia dos seus mentores, né? Então ele vai formando uma Ruanda, né? Uma Ruanda de amor. Ele acende a chama branca da vida e do amor e faz uma fulgura. Nessa fulgura, ele relaciona a força centrípeta e a centrífuga, que é o movimento do externo para o interno, do interno para o externo. Quando nós falamos, quando nós verbalizamos, nós temos uma entonação que uma hora é de dentro e outra hora é para fora. É a centrípeta e a centrífuga. Tá? Dentro dessa harmonia é que desloca a centelha, que é o hectolítrio, que sai do hectolítero, navega na direção do interoceptível para abrir os frontais, que é o chakra da percepção, e estendendo um pouco mais até a glândula pineal. Aí estabelece, talvez, uma clarividência, uma vidência, uma intuição, tá? Melhora a visão, né? Esse é o desenvolvimento. Jesus, quando percebeu que muitos não estavam aptos a isso, ele disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras para sempre. Porque ele viu que muitos ali não iam entender tudo. Quando ele falou para Nicodemos que teriam que nascer de novo, ele disse: mas como nascer de novo, voltar ao útero da minha mãe? É? Quando Jesus disse: quem vem comigo não morre. Não, não morre, não, viverá para sempre. Quando vir as pessoas morrerem, quero desencarne. Por isso que ele disse: eu desencarne. Né? A reencarnação, ela vem da pré-existência, ela vem do incriado. Nós somos aqui criaturas que viemos para ser e depois nós vamos co-criar com ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Você vai co-criar com ele. Então você começa pela fé, né? Depois você entra em ciência. O mestre do amanhecer está entrando em ciência. Ele está fazendo uma simbiose. E ali ele é o paciente, ele é o figurante, ele é o coadjuvante. Até ele chegar no quarto com a porta fechada, se ele conseguir entender o que é esse coração, o que é essa Aruanda, então ele é um protagonista. Tá? Então ele entende no quarto o que é a figura simples hieroglífica. Ele entende o que é dito de mestre para mestre, ele entende o que é que ele recebeu, que é para si, e não é para outro, é seu. É sua magia, é seu encanto. É? Entende? Mas todo mestre terá inexoravelmente o seu discípulo. Todo mestre terá inexoravelmente o seu discípulo. Tá? Mas nem sempre o seu discípulo é um mestre. Né? Você vê que na figura de Sócrates, quem foi que descreveu Sócrates? Foi Platão. Quem foi que descreveu melhor? Jesus. Foi João. Mas quem foi que atacou na missão? O perseguidor, que era Paulo, Saulo de Tarso. Perseguia os cristãos. Mandava matar, mandava amarrar. E Jesus foi ao encontro dele, porque Paulo ele tinha entrada com os romanos e era judeu. Né? Os costumes de Paulo. Né? Por isso que ele proibiu das mulheres de falar na igreja. E quantas vezes nós não repetimos isso no Vale do Amanhecer? Lembra quando as ninfas não participavam da reunião dos presidentes? Vocês lembram disso? Que a ninfa ficava de fora? Ainda estava ressoamentos
kármicos dentro da doutrina ainda se dissolvendo. Né? Entende? A ninfa, para ela poder conseguir uma coisa, ela tinha que ficar cutucando o mestre por trás. Depois descobriram que a ninfa ao lado do mestre. A ninfa ganhou posição, né? Ao lado do seu mestre, a ninfa escrava do mestre, a ninfa madrinha do mestre, a ninfa comandante da falange. E ali, discretamente, tia Neiva colocou Edelvis para comandar uma falange. Discretamente, tia Neiva deu arcano para Edelvis, inusitadamente, para observar o comportamento humano. É? Ali foi uma deixa que ela deixou ali, né? Para a gente poder debulhar esse milharal de conheceres na direção da estrela testemunha que rege esse universo. A estrela guia. Né? Então, mestre do amanhecer, esse alvorecer aqui para o seu coração. Ouçam mais vezes. Ouçam mais vezes. Ouçam mais vezes, com esse carinho e com esse amor. Adjunto Neo.